Olá, turma! Nossa aula de hoje nós vamos falar de feixe de retas concorrentes. Eu sou o professor Fábio César, professor de matemática, e nós vamos tratar de geometria analítica. Feixe de retas planas e concorrentes. Primeiro, quando eu tenho duas ou mais retas coplanares que são concorrentes, elas se encontram em um mesmo ponto, ou seja, a interseção entre elas é um ponto comum a todas as retas do feixe. Então, se eu tenho um ponto P qualquer, de coordenadas x0 e y0, e eu tenho infinitas retas que concorrem nesse ponto P, ou seja, que se interceptam nesse ponto P, eu formo o que a gente chama de feixe plano de retas concorrentes, que é o nosso assunto que a gente vai tratar hoje. Então, veja bem. Eu tenho aqui o meu plano cartesiano e um ponto P de coordenadas x0 e y0. E tenho infinitas retas que estão concorrendo nesse mesmo ponto. Dentre elas, uma reta vertical que eu destaquei aqui de vermelho. Todas essas retas contêm esse ponto. Ou seja, esse ponto de coordenadas x0 e y0 pertence a todas as retas do feixe. Daí eu tenho o que a gente chama de feixe plano de retas concorrentes. Como encontrar a equação do feixe? Muito bem. A equação do feixe eu posso separar em duas. Uma que é a reta vertical, que é a reta vertical que concorre nesse ponto, ou seja, que pertence a esse feixe, que é a reta que está contida nesse feixe, que é a reta x igual a x0. Já que ela não possui coeficiente angular, como a gente já estudou anteriormente. Então, x igual a x0 é uma das retas desse feixe. Todas as outras retas, o que vai se diferenciar? Todas passam pelo mesmo ponto P. A diferença é que elas vão ter inclinações diferentes. Que eu tenho a inclinação dessa reta, eu tenho a inclinação dessa, a inclinação dessa, a inclinação dessa, e aí vai. Como elas têm inclinações diferentes, elas vão ter o coeficiente angular diferente. Porque o coeficiente angular da reta, né, é m igual a tangente da sua inclinação. Então, o coeficiente angular de cada reta aqui vai ser diferente uma entre a outra. Então, eu pego a outra forma de encontrar o coeficiente angular da reta, que é variação do y sobre a variação do x, ou seja, m é igual a variação do y pela variação do x. Faço a variação do x multiplicando, que é x menos x0, pegando qualquer ponto da reta, xy, eu vou encontrar a equação do feixe de retas concorrentes, que é y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Esse y0 e x0 é do ponto P. São as coordenadas do ponto P. O x e y representa qualquer ponto das retas. O que vai mudar de uma reta para outra, para encontrar a sua equação, é o coeficiente angular. Ok? Então, essa é a equação do feixe plano de retas concorrentes. Nós vamos agora para alguns exemplos trabalhando essa equação do feixe. Ok? Muito bem. Nosso primeiro exemplo, nós vamos dividir em alguns itens, correto? Nós vamos pegar um feixe de reta e vamos fazer alguns itens para trabalhar esse feixe de retas concorrentes. Então, veja bem. Em um feixe plano de retas concorrentes de centro P, o centro do feixe, que é aquele ponto comum a todas as retas do feixe, tem coordenadas 2 e 6. Item A. Obtenha as equações de todas as retas do feixe. Bom, como a gente acabou de ver, nós vamos ter retas oblíquas e a reta vertical. Como a reta vertical ela não possui coeficiente angular, a equação da reta vertical vai ficar simplesmente x igual a x0. Ou seja, x igual ao x do centro, que é 2. Essa é uma das retas desse feixe. As outras retas, eu vou pegar a equação do feixe, que é y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Lembrando que m é o coeficiente angular das retas, cada reta vai ter o seu coeficiente angular,
E x, y, 0 são as coordenadas do centro, do ponto P. Então, eu vou só substituir as coordenadas. Eu vou ter y menos o y do P, que é 6, é igual a m vezes x menos o x do P, que é 2. Então, aqui eu tenho a equação da reta vertical do feixe e a equação de todas as retas do feixe, excluindo, lógico, só a reta vertical. Ok? Vamos agora para o item B. Vamos lá. No item B diz o seguinte: ainda no mesmo exemplo, ele quer a equação da reta do feixe de centro no ponto 2 e 6. Só que ele quer a equação da reta com a inclinação de 45 graus. Então, essa reta específica que ele está pedindo tem uma inclinação de 45 graus. O que vai mudar de uma reta para outra? Não é o coeficiente angular? O coeficiente angular da reta pode ser obtido pela tangente da sua inclinação. No caso aqui, a inclinação é de 45 graus. Então, vai ser a tangente de 45 graus. Ou seja, a tangente de 45 é 1. Então, o coeficiente angular dessa reta específica do feixe é igual a 1. Então, eu vou lá na equação do feixe, que é y menos 6 igual a m vezes x menos 2, que a gente obteve no item A, e vou substituir o coeficiente angular 1. Aí eu vou ter y menos 6 é igual a 1 vezes x menos 2. Muito bem. Quando eu multiplico por 1, aqui continua x menos 2. Vou passar o menos 6 somando. Eu vou ter que y é igual a x menos 2 mais 6. Aí eu obtenho aqui a equação reduzida dessa reta. Y igual a x mais 4. Aqui eu tenho a equação reduzida da reta desse feixe, plano de retas concorrentes, com inclinação de 45 graus. Ok? Vamos para o item C. Muito bem. No item C, vamos ver o que ele pede do mesmo feixe. Ele pede a equação da reta horizontal desse feixe. Olha, da mesma forma que eu tenho as retas oblíquas, as retas verticais, eu tenho uma reta horizontal. E nós sabemos, por estudos anteriores, que na reta horizontal, já que ela é paralela ao eixo do x, então a inclinação que ela forma com o eixo do x é 0. Então, o coeficiente angular, que é a tangente da sua inclinação, vai ser o quê? Tangente de 0 graus. Quanto é a tangente de 0? A tangente de 0 é 0. Ou seja, o coeficiente angular é 0. Eu vou na equação do feixe. Eu vou ter y menos 6 é igual a m vezes x menos 2. Nós obtemos lá no item A. Vou substituir por 0. Eu vou ter y menos 6 é igual a 0 vezes x menos 2. Ou seja, 0 vezes x menos 2 dá 0. Eu vou ter que passar o 6 para o segundo membro. Eu vou ter a equação y igual a 6. Essa reta y igual a 6 é a reta horizontal que pertence a esse feixe de retas concorrentes. Ok? Vamos para o item D. O item D, ele é bem simples. Porque olha o que ele pede. Ele quer a equação da reta vertical desse feixe. Nós vimos no item A que a equação da reta vertical é x igual a x0. Ou seja, a reta vertical é aquela reta que passa pelo ponto P de abscissa x igual a 6, x igual a 2, desculpa. Então, a equação da reta vertical vai ser simplesmente x igual a 2. Bem simples o item C. O item D, desculpa. O item C era a reta horizontal, o y igual a 6. E o item D é a reta vertical, x igual a 2. Ok? Então, vamos agora para o item E. Muito bem. Veja só o que ele pede no item E. Ele quer também a equação da reta desse feixe, só que ele quer a reta que intercepta o eixo y, OY, que é o eixo das ordenadas, no ponto de ordenada 80. Olha, gente, todo ponto do eixo das ordenadas, a gente sabe que a abscissa dele é 0. Então, esse ponto
tem coordenadas 0 e 80. Ou seja, eu já sei que essa reta passa pelo centro, que é o ponto 2 e 6, e passa pelo ponto Q, que é 0,80. Então, com esses dois pontos, eu posso encontrar o coeficiente angular da reta. O coeficiente angular da reta pode ser dado por variação do y menos y0, sobre a variação do x menos x0. Daí eu vou pegar os dois pontos para encontrar o coeficiente angular. O coeficiente angular vai ficar o quê? 80 menos 6 sobre 0 menos 2. 0 menos 2. Então, o coeficiente angular vai ficar o quê? 74 sobre menos 2. Daí, o coeficiente angular vai ser o quê? Menos 37. Tudo bem? Encontrei o coeficiente angular, menos 37. Agora eu vou montar a equação da reta, já que o que diferencia uma reta da outra é só o coeficiente angular. Pelo item A, nós encontramos que a equação do feixe é y menos 6 é igual a m vezes x menos 2. Substituindo no m, eu vou ter y menos 6 é igual ao m, que é o coeficiente angular, menos 37, vezes x menos 2. Multiplicando aqui, eu vou ter y menos 6 é igual a menos 37x, usando a propriedade distributiva, né? Multiplico o x igual a menos 2, menos com menos vai dar mais 74. Vou passar o 6 para isolar, encontrar a equação reduzida. Eu vou ter y igual a menos 37x. Passa somando, vai ficar mais 80. Ok? Lembrando, gente, que na equação reduzida, o coeficiente do x é o coeficiente angular, que é menos 37, e o termo independente é o coeficiente linear, 80, lá a ordenada do ponto que ela intercepta o eixo do y, que foi dado na questão. Eu já poderia ter jogado logo na equação reduzida também, já que eu sei que ela intercepta o eixo do y no 80. Ok? Então, a gente finaliza aí essa questão com vários exemplos, envolvendo um feixe de retas concorrentes, cujo centro é o ponto 2 e 6. E aí eu posso ter várias situações e montar várias questões nesse mesmo feixe, certo? Vamos para outro exemplo. Muito bem. Vamos agora ler com atenção o nosso próximo exemplo, que é um exemplo que requer um pouco mais de atenção, para a gente trabalhar mais para chegar na equação que ele está pedindo. Então veja bem, ele diz assim, ele quer a equação da reta R, do feixe de centro no ponto P de coordenadas 1 e 2, e que forma com os eixos coordenados, com o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, um triângulo de área 4. Então veja bem, se essa reta pertence ao feixe, então, está contida no feixe, desculpa, se ela está contida no feixe, então ela já contém esse ponto 1 e 2. Esse ponto 1 e 2 já é um ponto da reta. O que eu preciso encontrar dessa reta é o coeficiente angular. Ela não vai ser vertical. Por que ela não vai ser vertical? Porque ela vai formar com os eixos horizontais e vertical, ela vai formar um triângulo. Se ela vai formar um triângulo, então ela não é uma reta vertical, porque a reta vertical ia ser paralela ao eixo das ordenadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a outra forma das equações do feixe, que vai ser y menos o y do centro, que é 2, é igual a m vezes o x menos o x do centro, que é 1. Então, essa é a equação do feixe de centro no ponto 1 e 2, de coordenadas 1 e 2. Muito bem, agora eu preciso encontrar esse m. Aí eu vou para a segunda parte que foi dada na questão. Ela forma com os eixos coordenados um triângulo de área 4. O triângulo, ela corta o eixo do x em um ponto, que eu vou chamar de A, e corta o eixo do y em um ponto, que eu vou chamar de B. A abscissa, esse triângulo é um triângulo retângulo, já que os dois eixos são perpendiculares entre si. Então, um cateto do triângulo retângulo é o x de A.
O outro cateto é o y de B. Aí eu posso usar a área do triângulo, que é cateto vezes cateto dividido por 2, base vezes altura dividido por 2, e obter assim o M. Mas primeiro vamos achar os dois catetos. Veja bem, o ponto A, que é onde ela corta o eixo do Y, todo ponto do eixo do X, desculpa, do eixo das abscissas, o Y é 0. Então quando eu chamo o Y de 0, vai ficar 0 menos 2 é igual a M vezes X menos 1. E isolando o X, eu encontro o X de A, que é M menos 2 sobre M. Ou seja, A tem essa abscissa, que é o cateto, a base do triângulo, certo? Se eu chamar o B, que é onde ela corta o eixo do Y, todo ponto do eixo do Y, o X é 0. Então, quando eu chamo o X de 0 aqui, eu vou ter Y menos 2 é igual a M vezes 0 menos 1. Daí eu acho que Y é igual a 2 menos M. Então, o ponto B tem coordenada 0 e 2 menos M. Esse 2 menos M é o outro cateto do triângulo. Ou seja, eu vou pegar os dois catetos, que é base vezes altura, dividido por 2, é igual a área, que é 4. Daí eu vou ter base, que é o cateto do ponto A lá, M menos 2 sobre M, vezes altura, que é o outro cateto, que é 2 menos M, que eu encontrei lá no ponto B, dividido por 2, isso é a área do triângulo, que é 4. Aí eu vou desenvolver essa expressão aqui, essa equação, vou passar o 2 multiplicando, vou passar depois o M multiplicando, vou fazer a propriedade distributiva, vou encontrar a equação de segundo grau. Desenvolvendo a equação de segundo grau, eu vou encontrar o valor de M, que é o coeficiente angular da reta que eu estou à procura da equação. O M que eu encontrei foi igual a menos 2. Então, com o M igual a menos 2, eu posso agora voltar para a equação do feixe e montar a equação da reta, que eu já tenho M. Eu vou lá, y menos 2 é igual a M vezes x menos 1. Como o M é menos 2, vai ficar y menos 2 é igual a M, que é menos 2, vezes x menos 1. O menos 2 multiplica pela propriedade distributiva, vai ficar menos 2x mais 2. O menos 2, que está no primeiro membro, passa para o segundo membro, somando com 2, eu encontro a equação da reta que ele pede, que é y é igual a menos 2x mais 4. Essa é a equação reduzida da reta desse feixe. Pode substituir o ponto que você vai ver que vai ser verdadeiro e forma com os eixos coordenados um triângulo de área 4. Ok? Muito bem. Então, essa foi a nossa aula de feixe de retas planas e concorrentes. Feixe de retas concorrentes plano. Tudo bem? Então, até a próxima. Tudo de bom.